Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz, na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Uma das expressões mais comuns e que aparece várias vezes na Bíblia, como não temas, não tenha medo, não se apavore, não fique preocupado, é essencialmente a expressão não temas, não tenha medo. Até porque quando a gente fala de medo, nós estamos falando de algo que é muito comum para nós humanos. Nós temos medos de coisas explicáveis, como ter medo de atravessar a rua, medo de um furacão, medo de uma doença, como inexplicáveis. Pessoas que têm medo de borboleta, tem gente que tem medo de barata, como eu, tem gente que tem medo de coisas que são tão pequenininhas, medo de uma minhoca, medo de uma formiga, medo de bichos, medo de insetos, medo de futuro. Há tantos medos que nos envolvem. Mas hoje eu quero falar sobre essa expressão de Deus para nós. Não tema, não tenha medo. O medo surgiu no mundo a partir da entrada do pecado. Adão e Eva foram criados sem medo. Adão e Eva foram criados sem pavor, sem ansiedade, sem nada. Mas com o pecado, ou a partir do pecado, a gente percebe que a primeira emoção que eles mesmos relatam é medo. Gênesis 3, de 8 a 10, a Bíblia nos diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: aonde está você? E ele respondia: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. É muito interessante quando a gente começa a pensar nas sequências e nas consequências do pecado. O pecado é um ato intencional, é um ato decisório. Adão e Eva foram criados podendo pecar, mas também podendo não pecar. Nós pecamos e quando pecamos, tomamos a decisão de pecar. É por isso que enquanto salvos e crentes em Cristo Jesus, nós podemos também decidir não pecar. O pecado é um ato decisório. O homem foi criado bom, cercado de coisas boas. O próprio Deus conversava, ensinava, instruía o homem. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Deus era representado por Adão e Eva. Eles eram a imagem de Deus e criados também à semelhança moral de Deus. Mas o pecado rompe tanto com o homem, a humanidade, refletindo a imagem de Deus. Por isso que nós precisamos de Jesus, que veio como a imagem de Deus, restaurando a igreja, esta imagem, como também o pecado rompe com a semelhança moral do homem com Deus. E a primeira consequência, mais direta, que a Bíblia nos relata, foi exatamente o medo. O pecado desencadeou uma série de emoções negativas: medo, culpa, remorso, tristeza e também sentimentos como angústia, malícia, inveja, vontade de matar, pensamentos e sentimentos maus, ingratos. E desde então, desde o pecado, nós sentimos medo, nós temos dores, nós passamos por sofrimentos, porque o pecado fez isso conosco. Mas o pecado também gera uma percepção errônea da realidade. É muito interessante porque Adão e Eva foram criados nus. Eles viveram nus durante muito tempo. Eles conversavam com Deus, eles estavam nus, mas quando eles pecaram, Adão diz: eu me escondi porque tive medo, porque eu estava nu. E é muito interessante porque eles se escondem de Deus como se o olhar de Deus é que fosse malicioso, como se o olhar de Deus é que fosse errôneo, que fosse olhar para eles com uma malícia que antes eles não tinham, mas que agora eles tinham. É por isso que quando Adão responde isso para Deus, Deus imediatamente pergunta a Adão: Adão, você comeu do fruto que eu proibi?
É muito lindo porque em Deus não há pecado, em Deus não há maldade, em Deus não há malícia, em Deus não há desejo de provocar mal. Em Deus não tem vontade de ferir e de retaliar. São sentimentos humanos, nossos, provenientes do pecado. A Bíblia diz que Deus não é tentado por ninguém. Deus é sempre bom, Deus é sempre justo. Tudo aquilo que a gente colhe não vem de Deus. Tem muita gente dizendo essa história de doença vem de Deus. Não foi Deus que mandou o Covid, não é Deus que manda desgraça. Nós colhemos o resultado das nossas ações. Deus é sempre bom, mas o pecado é que faz com que a gente tenha uma percepção errada da realidade. É por isso que muita gente que não tem Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece os atributos de Deus, quando passa por situações como essas que estamos passando por pandemia, diz: onde estava Deus? Quando essa pandemia se aproxima, quando essa situação ruim, como se Deus fosse o causador. E na realidade Deus é o nosso maior bem, Ele é sempre bom. Mas pecado gera pecado. Pecado gera pecado. Eles atraem comportamentos pecaminosos, pensamentos errados. E é muito interessante que o primeiro movimento de Adão foi a evitação. Ele se esconde de Deus. E o segundo foi transferir para Eva, e Eva transfere para a serpente o resultado da sua culpa, a sua responsabilidade. Mas a verdade é que, uma vez que o medo entrou no mundo, todos nós colhemos e vivenciamos medo nas diversas áreas da nossa vida. No meio social, tanta gente com medo de bullying, tanta gente sofrendo por conta de abandono, por conta de desprezo, às vezes até abandono paterno e materno. No meio profissional, tanta gente com medo do desemprego, do fracasso, de uma baixa realização profissional nesse movimento que a gente está vivendo. Na área sentimental, não há maior dor do que a solidão, do que o desamor, do que amar e não ser correspondido. Na área física, estamos todos aí, muitos em casa, em vários estados. Nós estamos falando aqui para pessoas de outros países, e uma epidemia, uma pandemia que a gente percebe que, na verdade, hoje nos faz ter medo de abraçar, medo de estar juntos. Somos proibidos de congregar todos juntos porque estamos dentro da área da saúde com medo de que um vírus tão pequenininho, mas que tem matado e tem levado tantas pessoas. Deus conhece a nossa fragilidade. Deus conhece os medos humanos. Mas a palavra dele para nós sempre foi: não tenha medo. Portanto, não tenha medo do seu futuro. A primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia é quando Deus fala com Abraão. Abraão havia acabado de derrotar 5 reis, resgatando o seu sobrinho Ló. Abraão havia acabado de entregar o seu dízimo a Melquisedeque. Mais uma vez Deus se apresenta para ele, e Abraão aguardando o herdeiro, aguardando o filho da promessa. E é Gênesis 15:1, a Bíblia diz assim: depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Ainda era Abraão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Não tenha medo. Quando você olhar para o futuro, Abraão estava numa terra estranha. E pode ser que você se sinta estranho nesse mundo. Abraão tinha guerreado com 5 reis diferenciados, mas Deus esteve com ele. Pode ser que eu ou você estejamos se guerreando, enfrentando dificuldades. Ele olhava e não via, o herdeiro não chegava, o filho da promessa, a promessa de Deus que parecia cada vez mais distante, quanto mais velho ele ficava. Mas a verdade é que quando Deus olha para nós, não importa qual seja a nossa situação, Ele sempre vai dizer: não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu sou a sua força. Portanto, diante da incerteza do futuro, não tenha medo, não tenha medo. Deus conhece as suas particularidades e Deus sempre vai cumprir as suas promessas na sua vida e na minha vida. Não tenha medo da morte.
Não tenha medo da morte. Jacó, esse neto de Abraão, que tem que fugir de Esaú, porque Esaú estava querendo tirar-lhe a vida. Ele vai para uma outra terra, encontra ali uma família, se casa com Lia, se casa com Raquel, tem os seus filhos. Mais de uma década depois ele volta, e aí, num certo momento, a Bíblia diz em Gênesis 32, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia, porque ele mais uma vez iria encontrar Esaú. E ele achava que Esaú vinha para exterminar, para matar a sua família, para acabar com a vida de Jacó. E não foi isso que aconteceu, porque Deus trabalhou nas situações. Deus é esse Deus que trabalha na situação, até no coração do nosso inimigo, trabalha no coração do chefe, trabalha no coração das pessoas com quem a gente lida, porque Ele é um Deus que guarda a nossa vida e que vai cumprir na nossa vida tudo que Ele planejou para que a gente possa viver. Deus tinha promessa com a vida de Jacó. Deus tinha promessas dadas ao seu avô Abraão, que passa por Isaac, que passa por Jacó e pelos seus descendentes. E quando Deus tem promessa, Ele sempre vai cumprir as suas promessas. Não tenha medo dos desafios. Josué, quando morre Moisés, e Josué então encara aquele povo e sabe o seguinte: agora eu vou ter que liderar. E aí várias vezes Deus diz para ele: não tema, Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Josué 9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore. Não é nem medo aqui, não, é pavor, fobia, medo. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Se Deus é Senhor da sua vida, não se apavore, não desanime, não pare na sua caminhada, não olha para um lado, não olha para o outro. Tantos desafios, tantas guerras que Josué teria que enfrentar, conquistar toda uma terra. Mas quando Deus promete, quando Deus ordena, quando Deus dirige, não importa quantos inimigos possam se levantar, Ele é Deus. Não se apavore, não desanime, não pare de lutar, seja forte e corajoso, isso é, não tenha medo, porque o Senhor, o nosso Deus, vai estar com você, com a sua casa, com os seus negócios, em tudo aquilo que você fizer, aonde você colocar as suas mãos, por onde você andar. Não tenha medo também das tempestades. Um certo momento, você conhece essa passagem, Jesus estava com os seus discípulos, deixa-os, e a Bíblia diz que ele se afasta, os discípulos pegam o barco, começam a atravessar o mar da Galileia, ou de Tiberíades, e num certo momento, Mateus 14, 25 a 32, o vento começa a soprar. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Não é nem pavor, é terror. Ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Olha ele aí de novo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A verdade é, quem já não gritou de medo? Quem em algum momento, quando percebe que um carro que você está conduzindo está prestes a bater, quando você percebe que, ou recebe o resultado de um exame seríssimo, no momento, sabe aqueles momentos da vida em que a gente tem a impressão que puxaram o nosso tapete, que o chão se abriu, que a gente não sabe o que fazer? Quantas vezes eu já não gritei de medo diante de Deus, gritando, dizendo: Senhor, tem misericórdia, assim como aqueles discípulos gritaram de medo.
Mas a verdade é que mesmo quando a gente está gritando de medo, aterrorizados, a palavra de Jesus é a mesma. Coragem, sou eu estou com vocês, sou eu no meio das águas, sou eu no meio das ondas, sou eu no meio da tempestade. Nós não estamos sozinhos. Há um cântico antigo que diz, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e cessa o temporal. Agora, se a gente olhar para o vento, a gente afunda. Se a gente começar a ponderar as perspectivas, as notícias, só sentar atrás de um computador ou mesmo no celular e só ver notícias ruins, qualquer um afunda. Se você ouvir pessoas descrentes e não buscar o que é que a Bíblia diz, afundamos. Se você andar nas águas do mundo sem estar conectados com Jesus, o mundo, biblicamente, é como um mar instável, que tem mesmo tempestades. Todos nós passamos por tempestades na vida. Agora, a verdade é que, quando a gente anda pelas águas, sem estarmos ligados com Jesus, vamos afundar. Mas quando temos Deus na vida, quando sabemos quem é que nos dirige, quem é que nos segue, quem é que nos resgata, não só da tempestade, mas na tempestade, aí nós somos muito mais do que vitoriosos. Portanto, não tenha medo da tempestade, não tenha medo, porque nós temos aquele que nos resgata no meio da tempestade. Também não tenha medo dos homens. Hebreus 13:6 diz assim, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Tanta gente que agride, que fala, que julga, que declara maldição, que diz eu vou fazer, eu vou acontecer, mas o que importa é o que Deus fala. É o que Deus fala. Calúnia, difamação, mentira, agressão, não importa o que as pessoas falam, você e eu temos um Deus que nos conhece de perto, que conhece o nosso assentar e o nosso levantar, que conhece a gênese do nosso pensamento, que conhece toda a nossa história, todos os nossos sentimentos, aquele que ninguém vê, Deus vê. E Ele vê para julgar, mas Ele vê para tratar, e Ele vê também para na hora certa nos julgar com relação também aos nossos inimigos. Portanto, o que os homens podem nos fazer se Deus não permitir? Nada, nada. Não tema os homens, sejam eles quais forem. Sejam mais poderosos, tenham mais dinheiro, tenham uma voz mais alta. Não importa o que digam, o mais importante é o que Deus sabe e o que Deus diz a nosso respeito. Mateus 10:28 tem um texto muito interessante, diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. A Bíblia não está dizendo aqui que a gente precisa ter medo do diabo, não. Mas a Bíblia está dizendo para a gente que a gente precisa viver com vigilância para que a gente não perca a fé. Há um, que é Satanás, que são os demônios, que o tempo inteiro não estão preocupados em tirar a nossa vida, mas estão preocupados em tirar a nossa fé, em fazer com que a gente caia, em nos fazer duvidar, desviar. Por isso que a Bíblia diz, olha, não tenha medo daquele que pode ferir o corpo, mas não mata a alma. Tantos queridos, tantos queridos. Essa semana, 2 pessoas que eu conhecia bem de perto faleceram por conta da Covid. Tantos queridos têm falecido. Tantas pessoas que Deus, o próprio Deus, tem tomado e que tem levado. Um vírus matou o corpo, mas não matou a alma. Muito mais cuidado a gente tem que ter com a nossa alma, de não pecar, de não ferir o nosso Deus. Mas também não tenha medo de estar com Deus. Não tenha medo de servir a Deus. Moisés, diante da sarça ardente, diante das ordens de Deus para que ele se levantasse, para que ele fosse para o Egito, porque Deus faria dele um libertador. Nossa, ele diz tanta coisa. Eu sou pequeno, eu não sei falar, eu sou pequeno, eu não vou saber. Quando eu chegar lá, não vão acreditar em mim. E ele foi dando desculpas diante de Deus, até que ele entende quem é que estava falando com ele.
Isaías, quando é chamado, estava no templo, ele diz: quem sou eu, homem de impuros lábios? Jeremias diz: eu sou muito moço, eu sou muito jovem. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram literalmente empurrados para a fornalha, é claro que eles estavam com medo, mas o medo não fez, ou não deixou, com que eles deixassem de louvar a Deus, com que eles deixassem de adorar a Deus, de confiar em Deus. Se Deus fizesse, permaneceria sendo Deus, e se não fizesse, permaneceria sendo Deus. Daniel, é claro que Daniel temeu, é claro que Daniel teve medo de ser comido pelos leões, mas mais uma vez Daniel diz: Deus pode. E Daniel não sabia que Deus ia fazer. Sadraque, Mesaque e Abidnego não sabiam que um outro homem estaria com eles na fornalha. Portanto, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque Deus sempre honra os seus filhos corajosos. Foi assim com Davi, foi assim com Elias, foi assim com Gideão, foi assim com Esther, foi assim com Tiago, que mesmo perdendo a vida e sendo decapitado, matou o corpo, mas não matou a alma. Pedro, Estevão, que foi apedrejado, o próprio Paulo, que vive, e ele chega a dizer na sua última carta: estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ele sabia que a vida dele estava indo embora, ele sabia que os dias estavam contados, que haveria de ser morto, mas ele não temeu. Ele diz: o viver para mim é Cristo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque estar em Cristo é a única forma de nós não sermos derrotados. Não tenha medo. Nós não somos escravos. Nós cantamos essa música aqui: eu não sou mais escravo do medo, mas eu sou filho de Deus. Romanos 8, 15 a 18 diz assim: vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Isso é paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que todos os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Vou ler de novo. Considero, e eu considero também, faça essa ou dessas as suas palavras, que os nossos sofrimentos atuais, se você está doente, o seu sofrimento atual está passando por uma dificuldade financeira, não importa. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, faça das palavras de Paulo a sua declaração de fé. Diante da pandemia, diante das dificuldades, diante daquilo que nós vivemos, nós não vamos temer, nós vamos ficar de pé, nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Porque Romanos 8, e Paulo continua dizendo: que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e que ressuscitou e que está à direita de Deus e intercede por nós, por mim e por você. Mas ele encerra dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E eu acrescento aqui: ou desemprego, ou a Covid, ou um divórcio, ou uma situação difícil. Nada vai nos separar do amor de Deus. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas, aleluia, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.